O capítulo 1084 de One Piece seguiu mostrando o que aconteceu no Reverie e o Oda pode ter nos revelado um dos maiores mistérios da obra, a identidade de In-sama. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de nossos encontros e convido você a se inscrever e ativar o sininho. Se você já for um inscrito, muito obrigado por estar acompanhando, você é foda! E o capítulo começa com os soldados do governo sendo derrotados por Sabo, e Sabo se encontrando com a Bonnie. O que se esperaria dessa interação seria algo bem aleatório, mas a dinâmica entre eles é boa e isso porque o objetivo de ambos era salvar Kuma. Após isso, o Sabo escuta alguns soldados falando sobre alguém estar no Salão Fantasma. Essa preocupação chama a atenção de Sabo e aparentemente o que ocorre a seguir se correlaciona com os fatos e as fotos dos jornais, o Sabo perto de um rei cobra assassinado. Ouvir esses soldados falando tão abertamente sobre esse local é instigante, pois o quão poderosa é essa entidade ao ponto de não precisar se preocupar com meros guardas. A força de In-sama já foi vista na destruição completa do reino Lulusia, mas teria essa criatura uma onipresença, por assim dizer, tão grande a ponto de controlar e aniquilar qualquer ameaça quando quiser? E isso faz sentido se levarmos em consideração que In-sama se mostrou ao Rei Cobra na Sala do Trono ao final do capítulo, mas vamos por partes. Antes disso acontecer, o Rei Cobra iniciou uma conversa e uma série de questionamentos sobre a estrutura do governo mundial, a criação dessa estrutura e de uma figura do passado de Alabasta. E essa figura pode ser uma chave fundamental para a reta final da obra. Em arcos anteriores, ficamos com as informações que 800 anos atrás, 20 reinos se reuniram para combater um inimigo em comum e foram considerados os criadores do mundo. Esses líderes se mudaram para Meridian, a Terra Sagrada, e essa é toda a história que conhecemos. Contudo, para manter um aspecto de igualdade, o trono vazio foi criado e ninguém se sentaria nesse trono. Essa não centralização de poder é uma ideia, um símbolo contra a possibilidade de haver um líder opressor. E essa questão da opressão é bastante irônica porque o próprio governo mundial lida de forma bem objetiva, bem incisiva contra qualquer coisa que ameace a sua estrutura, assim como também essa ideia não se expande para o campo das informações, afinal a própria história foi escondida das pessoas. Os próprios Tenryubitos e sua postura elitizada, violenta e preconceituosa vão em total oposto a isso. O ponto é: os 20 reinos envolvidos nessa guerra e que foram considerados líderes do mundo, criadores do mundo, colocaram uma espada abaixo do trono como símbolo para representar essa equidade de poder, de controle. Mas só que no quadro onde isso aparece só há 19 espadas. Cadê a 20ª espada? A que reino ela pertence? Provavelmente Alabasta. Isso leva a informação inédita sobre uma rainha Lili, que era soberana do reino Alabasta na época e não quis subir à Terra Sagrada. E alguns mistérios sobre essa mulher são questionados pelo Rei Cobra, como o fato dela nunca ter retornado para Alabasta. E é aí que a coisa pega. Seria In-sama a rainha Lili Nefertari que governou 800 anos atrás Alabasta? Se sim, por que ela tem esse direito de subir ao trono? Faz sentido pensar que talvez não seja tão secreto assim entre os Tenryubitos que haja alguém no trono do mundo, que as 19 espadas não sejam algo jogado, e por que não teorizar que o trono é revezado de tempos em tempos por alguma figura de cada uma dessas 20 famílias? A minha teoria é essa de que In-sama talvez não seja uma pessoa, mas um título simbólico desse cargo. Lili Nefertari talvez tenha sido a primeira pessoa e a criadora dessa organização, dessa ideia, e consequentemente a primeira In-sama. No entanto, pela ausência da família Nefertari na Terra Sagrada, esse título teria sido revezado pelos 19 reinos que ali estão. Teoria furada? Possivelmente. Mas eu destaco como o aspecto simbólico é importante e presente em tudo do governo mundial, e ter esse pilar de poder sendo um símbolo por si só não seria um absurdo.
O governo mundial de One Piece, ele lida muito com uma questão de status e símbolo que é bastante interessante na manutenção de um ideal. Tanto é que, às vezes, para manter esse ideal é usado muito da opressão e da manipulação de informações, como vimos antes várias vezes na obra. O grande quê da minha teoria seria como foi aceito, como foi discutido essa escolha desse símbolo e como é a escolha de quem vai representá-lo. Voltando ao capítulo, o Rei Cobra fala sobre uma carta dessa rainha que foi passada de geração em geração, mas antes pergunta sobre os D. Essas falas sequenciais do Rei Cobra são curiosas, pois também abrem margem para a possibilidade de Alabasta ter dado algum apoio aos D e por isso ter protegido poneglyphs por gerações. Fica o mistério do conteúdo da carta no ar e o quão impactante esse conteúdo será. Fora do palácio, a Shira Rocha está sendo capturada e seu irmão não pode reagir. Entretanto, Dousai faz o que todo mundo queria fazer, reagiu e amassou Tenryubito. Isso obviamente gera um choque em todo mundo pelas consequências, mas o final do capítulo acaba ficando todo por conta da ousadia de Insama, que ao natural e de boaças sentou ao trono na frente de todos que estavam com o Rei Cobra e ainda fala Lili. E nisso abre-se a possibilidade de Insama ter assassinado a rainha Lili por alguma quebra de trato com os 20 reinos, ter apoiado os D, ou até mesmo por não ter tido desejo de subir a Mer Joais, a Terra Sagrada, mas dessa forma a origem de Insama continuaria um mistério para a gente e aquém das nossas possibilidades de teorizar. Nós poderíamos pensar que Insama talvez seja um descendente da rainha Lili, mas eu não acho que seja o caso. Eu acho até uma teoria bem inferior às outras que eu apresentei e a várias outras que o fandom de One Piece faz na internet. Mas quem sabe, né? Talvez o Oda queira trabalhar a quebra de expectativa com a gente. Mas agora eu quero saber sobre vocês. O que acham que é Insama? O que é dito por essa rainha Lili nessa carta? Quem é essa rainha Lili? E qual a sua teoria para o One Piece nessa reta final? E dessa forma eu me despeço. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos que também estão lendo One Piece e eu espero ver vocês nos próximos lançamentos do canal. Até a próxima!